Embora possa parecer simples afirmar que o conhecimento é possível, justificar isso nunca foi um empreendimento simples ou fácil. Julgamos conhecer muitas coisas, que o planeta Terra não é plano, que o Sol vai se pôr, ou que 2 mais 2 são igual a 4. Você sabe que está tendo um curso sobre epistemologia, que vê um vídeo à sua frente, e que 2014 foi um ano que passou. Todas essas são coisas que julgamos serem verdadeiras, e por isso acreditamos nela. Contudo, essas coisas são verdadeiras condicionais a outras coisas. Por exemplo, que existe um sistema solar cujo planeta Terra faz parte, que a operação de somar o número 2 com ele mesmo resulta em 4, e assim por diante. Essas coisas parecem corretas e seguras, ou seja, temos boas razões para crer que elas são verdadeiras. Mas o ceticismo nos obriga a investigar se essas razões são realmente suficientes. Na literatura, é atribuída a Descartes, na primeira das meditações metafísicas, a apresentação do paradoxo que está sendo nosso foco. Trata-se de um paradoxo porque, independentemente, as seguintes sentenças parecem cada uma delas verdadeiras, mas, como veremos a seguir, elas não podem ser conjuntamente verdadeiras. Primeira sentença. Leonardo está justificado a crer que está em sua biblioteca. Segunda sentença. Leonardo não está justificado a crer que não está em coma em um hospital sonhando. Terceira sentença. Se Leonardo está justificado a crer que está em sua biblioteca, estar em sua biblioteca implica não estar em coma no hospital sonhando, então Leonardo está justificado a crer que não está em coma no hospital sonhando. A primeira sentença refere-se a uma proposição empírica ordinária, que, como tal, não parece haver nada de errado. Se Leonardo está em sua biblioteca, parece bastante plausível dizer que ele possui várias evidências boas o suficiente para crer que está em sua biblioteca, seja porque há evidências disponíveis para isso, por exemplo, através da percepção do ambiente em que ele se encontra, seja porque ele possui crenças ou suposições de fundo que apoiam essa ideia. Por exemplo, ele se lembra de ter cruzado o corredor de sua casa em direção à biblioteca. A segunda sentença também é plausível. Ela diz: Leonardo não está justificado a crer que não está em coma em um hospital sonhando. Afinal, como Leonardo poderia estar justificado em crer que não está no hospital em coma sonhando? O cerne da dúvida cética é apresentar uma possibilidade de erro em um cenário onde só são indistinguíveis as evidências favoráveis e contrárias. Desse modo, o argumento do sonho, como nós vimos em Descartes, funciona para colocar em xeque a justificação de Leonardo para a crença de que ele não está em coma sonhando. Afinal, todas as evidências disponíveis para que Leonardo possa dizer "eu não estou sonhando" são compatíveis com a possibilidade dele estar sonhando que não está sonhando. E se não há diferença suficiente para distinguir entre as experiências cotidianas e as experiências de um sonho, então não há como dizer que ele está justificado em crer que não está em coma sonhando. A terceira sentença diz respeito à ideia de que a justificação se transmite através de proposições conectadas. A sentença diz: se Leonardo está justificado a crer que está em sua biblioteca, estar em sua biblioteca implica não estar em coma no hospital sonhando, então Leonardo está justificado a crer que não está em coma no hospital sonhando. Assim, digamos que eu tenho a justificação de que eu estou na UFPEL porque acabei de cruzar com uma placa que diz "Bem-vindo à UFPEL". Dado que é incompatível estar na UFPEL e estar em Porto Alegre, parece bastante plausível que eu esteja justificado em crer que não estou em Porto Alegre com base na justificação que possuo através da leitura da placa que diz "Bem-vindo à UFPEL". Afinal, se essa placa está na UFPEL e se a UFPEL não é em Porto Alegre, então essa placa parece exatamente ser suficiente para excluir a possibilidade de que eu esteja em Porto Alegre. Afinal, eu estou na UFPEL. Do mesmo modo, se Leonardo estar em sua biblioteca é incompatível com Leonardo estar em coma no hospital sonhando que está em sua biblioteca, então a justificação para Leonardo crer que está em sua biblioteca parece boa para ele crer justificadamente que não está em coma sonhando. Embora as três sentenças sejam individualmente plausíveis, elas não podem ser conjuntamente verdadeiras. Quando estruturadas em um argumento, elas levam a uma conclusão inaceitável. Primeira premissa.
Se Leonardo está justificado a crer que está em sua biblioteca, e estar em sua biblioteca implica não estar no hospital em coma sonhando, então Leonardo está justificado a crer que não está no hospital em coma sonhando. Segunda premissa. Leonardo não está justificado em crer que não está no hospital em coma sonhando. Logo, conclusão, Leonardo não está justificado a crer que está em sua biblioteca. O paradoxo cético nos leva a um argumento que, se você aceitar as sentenças, algumas dessas sentenças terá que negar outra delas. Dado que o argumento é válido, recusar o argumento não é uma possibilidade. Ou seja, temos que aceitar que Leonardo não está justificado a crer que está em sua biblioteca. A premissa 1 diz respeito a essa relação de implicação lógica entre proposições contrárias. Ela é uma via de mão dupla e, como vimos, aponta para a ideia de que a justificação se transmite entre proposições conectadas. A premissa 2, por sua vez, fala sobre a qualidade da evidência que Leonardo dispõe para sua crença. Para o cético, colocar em xeque a justificação de Leonardo para a crença de que ele não está em coma sonhando, o cético vai depender da ideia de que a boa justificação deve eliminar proposições ou hipóteses incompatíveis. Antes, nós havíamos lançado mão do exemplo de estar na UFPEL ser incompatível com estar em Porto Alegre. O que a noção de boa justificação exige é que, se ver uma placa que diz "Bem-vindo ao UFPEL" é boa justificação para a crença de que se está na UFPEL, então é boa evidência para crer que não se está em Porto Alegre. Note-se que as hipóteses céticas, estar sonhando, gênio maligno, cérebro em um balde, todas essas hipóteses elas estabelecem que a evidência disponível é fenomenologicamente indistinguível. Desse modo, a evidência para Leonardo crer que está na sua biblioteca é fenomenologicamente indistinguível para ele, quer ele esteja de fato na biblioteca, quer ele esteja no hospital em coma, tendo um sonho que está na biblioteca. Bom, vimos que o argumento é válido. Cada uma das premissas é justificada, o que nos coloca na difícil situação de ou aceitar o ceticismo, ou então negar uma das premissas. O ceticismo, para muitos de nós da epistemologia, não é uma possibilidade. E ainda que o argumento seja válido, sua conclusão é bastante contraintuitiva para que possamos aceitá-lo. Ainda mais quando notamos que o argumento pode ser facilmente generalizado a fim de incluir qualquer proposição ordinária. Desse modo, teríamos de negar que conhecemos boa parte das proposições que atribuímos conhecimento. Mas afinal, qual dessas sentenças ela é falsa? E se há alguma falsa, por que o paradoxo cético é intuitivo a despeito de sua conclusão? Uma reação ao paradoxo cético é partir da ideia de que o argumento possui algo de despropositado. Como alguém pode duvidar do conhecimento ordinário? Essa é a reação de muitos de nós ao ouvir pela primeira vez o discurso do cético, ao ler a primeira das meditações. Isso porque as nossas crenças ordinárias estão como que implantadas em nós. Descartes, na primeira meditação, já apontava para esse fato. As crenças que possuímos cotidianamente, dentre elas, todas as crenças que nos julgamos conhecedores parecem muito bem estabelecidas. Se o ceticismo se propõe a questioná-las, então ele deve fornecer um argumento forte para isso. Um argumento que possui uma força muito maior que as nossas proposições ordinárias. Ou, dito de outro modo, um argumento que destrua a nossa certeza sobre proposições ordinárias. Essa ideia já pareceria colocar o cético em desvantagem, já que o argumento cético possui uma conclusão extravagante. Desse modo, parece que teríamos uma propensão natural a pressupor o conhecimento de proposições ordinárias, diferente do que o ceticismo aponta. Como vimos nos vídeos anteriores, poderíamos investigar o ceticismo através de problemas linguísticos. Por exemplo, poderíamos dizer que o ceticismo se autorrefuta e, portanto, não pode ser aceito. Mas é um outro tipo de investigação, como nós vimos ao final do último vídeo, que melhor se enquadra no espírito da epistemologia, a saber, descrever o que, se algo, está errado com as premissas dos argumentos céticos. Colocando de modo bastante geral, o ceticismo que estamos analisando até o momento é o ceticismo sobre o mundo exterior, de inspiração cartesiana. Assim, a forma do argumento seria algo do tipo: premissa 1. Se todas as nossas crenças estão justificadas, então você está justificado a eliminar uma hipótese cética. Você não está justificado em eliminar uma hipótese cética, logo, as nossas crenças não estão justificadas. A primeira premissa do argumento, como diz Plínio Smith, é uma via de mão dupla.
Podemos seguir a conclusão cética ou então poderíamos argumentar do seguinte modo. Primeira premissa. Se as nossas crenças estão justificadas, então você está justificado em eliminar uma hipótese cética. Segunda premissa. Você está justificado em eliminar uma hipótese cética. Terceiro passo do argumento, que é a conclusão. Logo, as nossas crenças estão justificadas. Esse segundo argumento é a via da filosofia do senso comum. É uma defesa epistemológica contra o cético que parte do pressuposto de que muitas das nossas crenças comuns são verdadeiras. Se o ceticismo é um pensamento extravagante, a filosofia do senso comum pretende defender o senso comum em detrimento dessa extravagância, mas defender a partir de um argumento. No próximo vídeo, apresentarei como o filósofo do senso comum advoga em nome do seu argumento e alguns dos problemas que dali decorrem.